Hoje estamos aqui reunidos para gravar mais um videocast da Associação Médica para registrar esse período histórico que foi a abertura do curso de Medicina em Toledo, né, no campus da Universidade Federal do Paraná. E hoje aqui estamos com a doutora Cristina de Oliveira Rodrigues, que é médica formada em 1992 pela Faculdade Evangélica do Paraná, né? Agora a Faculdade Evangélica se chama Mackenzie, tá certo? Exato. E depois de formada, teve uma longa vida aí de contato com a Universidade Federal do Paraná, né? Residência de pediatria foi no HC da Universidade Federal, residência em infectologia, mestrado em pediatria, doutorado em saúde da criança e adolescente e, finalmente, professora titular de pediatria da Universidade Federal do Paraná. E desde 2016 é diretora do campus Toledo da Universidade Federal do Paraná. A doutora Cristina também, ela é filha do Dr. Valdomiro Luiz Rodrigues, eu acho que os colegas aqui de Toledo conhecem bem. Foi médico pioneiro, né, de Toledo, anestesiologista. E então a doutora Cristina tem essa ligação com Toledo. Uma coisa que eu nunca perguntei, não sei se você nasceu aqui em Toledo? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui. É uma satisfação poder contar um pouquinho da nossa história, né? Eu acho que é importante a gente marcar essas informações. Quem sabe um dia a gente escreve um livro sobre a implantação do campus. Mas respondendo a sua pergunta, eu não nasci em Toledo. Na época, a minha mãe ia ter os bebês em Curitiba, né? Então ela tinha os bebês e voltava para cá com poucos dias de vida. Eu vim para Toledo com 17 dias de vida e fiquei aqui até a adolescência daí. Mas eu me considero cidadã. Não deixa de ser, né? Me considero cidadã daqui. E uma outra coisa que eu sempre fiquei curioso, mas eu nunca perguntei, vou aproveitar hoje, né? Se a tua vinda aqui para o Campus Toledo teve alguma relação com o fato de você ter esse relacionamento com Toledo, ou foi ao acaso? É uma história interessante, porque quando a universidade, né, principalmente o professor Rogério Molinari, começou a desenvolver os trabalhos para a escolha da cidade que iria receber o curso, né, no chamamento público que houve do Ministério da Educação, ele me chamou para compor a comissão de avaliação. Eu era, na época, coordenadora do curso de medicina lá de Curitiba. E ele não tinha a menor noção que eu era de Toledo e a gente não tinha a menor noção que a cidade escolhida seria Toledo, né? Então eu participei da comissão de avaliação das cidades, visitamos várias cidades, daí participei como grupo, né, da indicação da cidade de Toledo pelas características que a cidade se mostrou para nós. E depois que estava tudo certo, o planejamento estava sendo feito, o projeto pedagógico, eu estava encerrando meu mandato na coordenação do curso, o professor Rogério me chamou para vir fazer a implantação. Daí nesse momento ele até já sabia que eu era procedente daqui, que eu tinha familiares aqui. Então, no início não foi nada intencional, daí depois nem a minha indicação para vir, mas é claro que isso facilitou muito, né? E inclusive facilitou a minha permanência durante tanto tempo, porque a ideia era vir para cá para começar a implantação do curso, ficar 2 anos, passar o bastão para alguém daqui e voltar para Curitiba nas minhas atividades lá no departamento de pediatria. Mas por essa ligação com Toledo, provavelmente foi o que me motivou e justificou a minha estada por 8 anos aqui. Quase 8 anos. E quando vocês vieram para cá, que decidiram que o curso seria aqui em Toledo, você imaginava que esse caminho que levou até hoje seria mais tranquilo, mais difícil? Algumas coisas mais tranquilas, outras mais difíceis? O que foi que marcou positivamente e quais foram as dificuldades que vocês não imaginaram que teriam e aconteceram? Veja, Nilson, implantar curso não é uma coisa que um campus e um curso, não era só um curso, né? Era um campus, uma cidade que não tinha nenhuma estrutura da universidade, é uma coisa que não acontece o tempo todo, né? Então a universidade tem uma estrutura muito grande em Curitiba e ela tem 5 campos avançados. Então Jandaia do Sul, Litoral, que tem no Centro de Estudos do Mar, tem em Matinhos, tem em Palotina e o 5º foi em Toledo. Então, ninguém tem muita experiência de fazer isso, porque geralmente as coisas já estão implantadas e é um curso a mais dentro de uma estrutura já existente. Então, o nosso desafio foi maior por conta disso.
Se eu achava que seria mais fácil ou menos, eu na verdade não tinha muita ideia. Eu tinha muita vontade de fazer que isso desse certo, tanto por entender que era importante a universidade ter um outro curso, né? Nós estávamos acabando de completar 100 anos do curso de Curitiba e a gente entendia que a universidade era do Paraná, não era uma universidade de Curitiba. E como o meu desejo que desse certo por ser em Toledo, né? Então a minha ligação afetiva, o pai trabalhando aqui, todas as pessoas que eu conhecia, minha família, mãe, então eu queria muito que desse certo. Mas eu não tinha a menor ideia dos desafios que vinham pela frente. E eles foram muitos. Eu, inclusive, fui convidada agora para falar sobre os desafios da implantação do curso de medicina em cenários fora dos grandes centros, lá em Curitiba, porque tem pouca gente que tem essa experiência, né? Mas foram muitos desafios, a gente pode conversar um pouquinho sobre eles, se vocês quiserem. Com certeza. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? A Naura foi a primeira coordenadora do curso de medicina, né? Aqui de Toledo. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Olha, eu acho que uma coisa que tem que sempre ser muito registrada, que a Cristina fala encontro de fadas ou bruxas, né? Ontem até a gente comemorou o Dia das Bruxas juntas, né? Porque merecemos comemorar o Dia das Bruxas juntas. A Cristina teve um papel fundamental. Né? Se o curso hoje tem a estrutura que tem, a forma que tem, é porque a Cristina foi o balizador e foi a força e foi a experiência, apesar de não ter tido experiência anterior de implantação de um curso, mas tinha experiência em curso de medicina e eu, quando estive como coordenadora, o apoio e a expertise da Cristina foi fundamental para tudo se desenrolar e acontecer. A universidade, ela poderia ter pedido para a Cristina voltar mais cedo. Isso talvez tivesse comprometido a qualidade do curso e a implementação do curso. A gente teve troca de reitores nesse período, isso poderia ter sido mudado, mas eles tiveram a sensibilidade de entender que nós precisávamos desse período. E agora que a Cristina volta para a sua vida em Curitiba, a gente já tem uma nova diretora do campus, primeira vez com eleição. Eu tenho certeza que a gente vai continuar incomodando a Cristina por uns bons mais 8 anos aí, um pouco mais. Bom, a Gabriela aqui, a secretária, a gente não apresentou, né? A secretária de saúde, acho que todo mundo que está vendo deve saber, mas para que fique registrado. Eu acho que na época que foi implantado o curso não era a secretária da época, na época talvez a Denise era a secretária de saúde, né? Que era a Denise Campos, né? Isso, Denise Campos. A Denise Campos, faz um bom tempo já. Já estava junto, né? Na secretaria. O Fernando estava na secretaria, exatamente. Posso? Então, realmente, de fato, eu não estava, né, à frente da gestão da secretaria, está completando 3 anos agora em janeiro que nós estamos à frente, mas é uma construção muito bonita que aconteceu com o setor público, né? A vinda da universidade, ela acrescentou muito em termos, inclusive, de qualidade para os serviços que estavam sendo prestados dentro dos cenários da secretaria, e vejo assim que agregou em todos os sentidos, né? Então não iniciou na nossa gestão, mas a gente pôde perceber que o tanto que agregou fez com que se mantivesse, na verdade, ao longo das gestões, ou seja, independente de partido, independente de grupo político ou de gestor que estivesse à frente da prefeitura, foi uma parceria que continuou consolidada ao longo dos anos, né? Claro que eu não posso deixar de puxar a sardinha para o nosso lado, porque nós temos a nossa gestão tem essa característica de manter essa parceria, de fomentar essa parceria e de tornar ela cada vez mais indissolúvel, que é sempre o termo que eu uso e vejo que é o termo mais adequado, né, para a parceria que a gente tem com o curso de medicina. Mas, em especial em relação à doutora Cristina, que eu acho que é o que nós temos hoje aqui como pauta, né, doutor Nilson. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu vejo assim, não posso deixar de falar, doutor, que
da admiração que eu, como pediatra, como mulher e como gestora, tenho por ti, não só por tu ser pediatra, porque é a minha especialidade também, então eu tenho uma identificação natural que é da especialidade, né? A gente tem essa questão da vocação da pediatria, de saber como o pediatra trabalha, como ele encara as situações, enfim. Mas porque eu vejo, assim, o quanto de coragem e de inovação precisou ter para que esse projeto, que era inovador, tivesse o sucesso que tem hoje. Né? Então, hoje, quando a gente olha para trás, a gente enxerga que os desafios foram enormes, mas enorme foi também a coragem e a eficácia com que esses desafios eles foram enfrentados. Né? Também pela doutora Naura, com certeza, pela equipe que estava junto na época, mas nada disso com certeza teria se consolidado da forma como se consolidou se não houvesse todo esse empenho, toda essa dedicação e a qualidade como as coisas foram feitas. Então a gente não pode deixar de comentar isso, né? Eu vejo dessa forma e não posso deixar de falar. Imagino que isso vai ser pauta mais para frente, né? Mas não posso deixar de falar, porque realmente, se hoje a gente tem essa parceria consolidada, indissolúvel, que atravessa gestões, que se mantém dentro da secretaria, é porque ela foi muito bem plantada lá atrás e se manteve dessa forma também pela pessoa e pela profissional que é a doutora Cristina é. Eu vou dizer que eu achava que a pauta era o curso, não eu. Eu agradeço muito as palavras da Gabriela e da Naura, mas eu acho que talvez o ponto mais positivo que a gente tenha tido, se eu posso destacar assim, o que não seria possível de ser feito se a gente não tivesse a parceria com o município de Toledo, de fato. Foi o que fez a diferença, a parceria com o município e o apoio da reitoria, como a Naura falou. Porque é comum, quando troca a gestão, seja no município, seja na própria universidade, que o novo reitor, a nova administração central ou a nova equipe da prefeitura queira mudar as coisas, né? Colocar ideias novas, trabalhar de forma diferente. E a gente não teve mudança nesse período. A gente teve troca, 2 eleições na reitoria, foi o mesmo reitor eleito, mas ele aceitou manter o nosso trabalho aqui. Quando o curso veio, era o prefeito Beto, saiu, veio o Lúcio, que nos apoiou sempre, o Beto voltou, continua nos apoiando com todas as equipes, mudou a secretária de saúde, a Gabriela é a terceira, né? A primeira foi uma Denise, depois outra Denise, e agora a Gabriela, e sempre foi esse trabalho em conjunto, né? O município cedeu a primeira sede temporária nossa, que foi ali na Funete, né? Nós fomos tão felizes ali, né, Naura? Passamos calor. Passamos calor, é verdade, muito frio no inverno, diga-se de passagem, mas era uma estrutura que permitiu que a gente começasse, né, os 2 primeiros anos do curso, a gente conhecia os alunos pelo nome, né, os professores estavam entrando, então essa parceria deu muito certo, né, e depois vieram outras parcerias que sem dúvida fizeram a diferença. E acho, Cristina, que a gente teve nesse meio dessa história o Bioparque, né? São Luís. Isso foi alguma coisa, né, que... na sequência. Mas, paralelamente a essa parceria do município, para dar certo, tinha que entrar gente muito especial. Né? Nenhum curso se cria do nada, do zero, sem ter pessoas que arregaçaram as mangas e disseram, eu vou encarar isso aí. Né? E aqui a gente tem o exemplo do professor Naura, o professor Marcelo, que mora em Cascavel, que é biólogo, faz a parte de fisiologia, foi o primeiro professor nosso, a professora Jerusa, pediatra, o Marcelo, Naura e Jerusa nessa ordem, ou Jerusa e Naura, não me lembro. Nunca soube disso. É questão de horas de diferença, né? E muitos que vieram na sequência, eu não quero nem nominar porque eu vou esquecer as pessoas, né? Mas esse grupo de professores, que alguns foram embora, foram embora, outros entraram no meio do caminho, foram essenciais de acreditar, porque tinha muita gente que não acreditava. Então, eu queria justamente aproveitar esse gancho para perguntar quais eram as expectativas que a Universidade Federal tinha para esse novo curso, para esse novo campus, e as suas expectativas pessoais, assim, que dificuldades você imaginava que iria enfrentar, o que você imaginava, como o curso ia se desenvolver, e o que aconteceu na realidade. Mas foi dentro das expectativas, foi muito diferente das expectativas, e o que aconteceu de mais positivo e negativo nesse aspecto?
Bom, a implantação do curso de medicina novo é sempre polêmica, né? Fala-se muito que existem muitos cursos, muitas vagas, se formam muitos médicos, mas a nossa preocupação maior era formar bons médicos. Era esse o critério, não era para a gente criar um curso qualquer, era criar um curso que tivesse qualidade igual ou superior ao curso de Curitiba. Eles são cursos independentes, né? Eles têm gestores independentes, currículos diferentes, projetos diferentes, porque nós começamos num cenário novo, numa diretriz curricular nova. E talvez um dos primeiros desafios pessoais meus foi rodar a chave, virar a chave de alguém que vinha de um curso tradicional, como todos nós nos formamos, né? Dado sempre de forma muito a atitude do aluno passiva, o professor que era o transmissor do conhecimento, o detentor do conhecimento, para uma diretriz curricular nova que falava em integração, que falava em inserção precoce na rede de saúde, uso de metodologias ativas. E como é que a gente ia fazer isso? Né? A gente não sabia fazer isso. Então a gente teve que estudar muito, estudar muitos currículos, fazer cursos para a gente entender como fazer isso. E, pasmem, mas até hoje muita gente lá, colegas meus de Curitiba, não entendem o que a gente faz aqui. Né? E eu também não entendia. Eu me perguntava assim, como é que eu vou colocar um aluno do primeiro período na rede de saúde? O que ele vai fazer? Né? Mas a gente conseguiu construir, como a diretriz pede, essa inserção com níveis de complexidade muito baixos no começo, ampliando, né? Vendo o coletivo e depois o individual. Então, a gente conseguiu desenhar uma estrutura curricular muito interessante. Usar a metodologia ativa. Como é que a gente vinha de um curso com 100 alunos na sala e fazer metodologia ativa aqui se ninguém sabia fazer? Então, a gente teve que estudar, implantar a metodologia ativa e hoje a gente entende que dá certo. A gente forma um aluno muito mais crítico, muito mais questionador, que busca informação, porque a informação está disponível para todo mundo. Né? Muitas vezes, quando eu vou dar aula, o aluno pode ter saído uma informação no dia anterior e ele ter tido acesso e eu não. E a gente tem que estar preparado para isso. Né? Então, a forma de dar aula mudou porque o aluno mudou, porque os tempos são outros. Né? Lembra que a gente tinha que procurar no índex médicos as revistas, né? E na biblioteca procurar. Hoje você consegue o artigo que saiu há 10 minutos atrás na internet. Então a gente tinha que evoluir com isso. Para vocês terem uma ideia, eu não disponibilizo os meus slides para os alunos. Então eles vão anotando no tablet dele o tempo todo a aula. E eles captam imagens e vão jogando. Então chega no final da aula, eles têm tudo com imagens, porque eles estão acessando online ao mesmo tempo. Então, se eles têm uma dúvida, ou se eu fico com uma dúvida, imediatamente eles buscam uma ferramenta de consulta e trazem para a gente. Então, é extremamente desafiador. É muito dinâmico. Porque você tem que ter, ao mesmo tempo, a sala na tua mão, e você tem que ter um processo de humildade e de entender que você está constantemente evoluindo e aprendendo com o aluno. No mesmo tempo que é desafiador, é mágico, né? Porque parece um vício. A gente se vicia nesse processo todo. E você se torna um facilitador, né? E não um professor que vai lá e simplesmente joga informação e espera que eles aceitem aquilo e pronto. Não, eles têm muita ferramenta. Então a gente teve que entender como fazer isso e conseguimos, felizmente a gente conseguiu. O outro desafio, só vou contar mais um daí, que me surpreendeu, e hoje eu entendo perfeitamente por que ele aconteceu, foi a gente abrir os editais de concurso, né? Nós estávamos contratando professores e nós não tínhamos inscritos. No começo foi muito difícil. E por que nós não tínhamos inscritos? Primeiro porque as pessoas não vêm para o interior com mestrado, doutorado, né? As pessoas se especializam e vêm trabalhar, isso é natural, né? Embora eu tenha que deixar uma coisa bem destacada aqui. Um professor que tem mestrado e doutorado não quer dizer que ele é melhor professor do que um médico que tem experiência e paciência de ajudar o aluno. Eu posso ter professores que têm só a especialidade, a especialidade que ele escolheu e que são excelentes professores, né?
Então, só o mestrado e o doutorado não é o diferencial. Ele é um diferencial importante para o MEC, né? Mas para o aluno quer um professor que ajude ele, que esteja do lado. Não interessa se tem mestrado ou doutorado. E até uma coisa engraçada que aconteceu é que nos primeiros editais, as pessoas achavam que os salários eram muito baixos, né? E de fato, eles são baixos, a remuneração do professor universitário, infelizmente, ela é baixa, mas o pessoal achava que era porque era em Toledo. E os editais, eles são federais, né? Então, assim, um professor com aquela mesma qualificação, ele vai ganhar em Toledo, em Curitiba, em Brasília, em Salvador, não interessa onde ele está. Então, até isso, a gente conseguir que as pessoas entendessem que quanto mais ela se especializava em melhorar a remuneração dela, que no fundo, fazendo as contas, a remuneração do servidor público federal é muito parecido com as escolas privadas, né, em termos de carga horária, férias, etc., os benefícios que tem. Essa foi uma barreira difícil no começo. Quanto concurso que nós abrimos e dava deserto, que a gente chama, que não tinha inscrito. Hoje a gente já não tem esse problema. A gente abre os concursos, inclusive nós recebemos médicos que vieram, se mudaram para Toledo porque a universidade estava aqui, porque queriam ser professores da universidade e optaram por vir morar aqui. E hoje tem seus consultórios, trabalham nos hospitais e na universidade. Acho que nesse ponto cabe a gente colocar o quanto a rede da própria saúde pública de Toledo cresceu e evoluiu em virtude desses profissionais que vêm para cá, né? Porque nós temos construído aqui em Toledo toda uma tradição em relação à medicina, mas a vinda da universidade fez com que muitos outros profissionais viessem também para cá, inclusive para trabalhar no curso, né? E que no início a gente sabe que não foi dessa forma, mas com o passar do tempo e quando o curso passou a se estabelecer e se consolidar aqui, isso começou a acontecer. Então, a rede pública ganhou muitas especialidades e em termos de atendimento avançou muito com a vinda desses profissionais também. Hoje a gente tem, inclusive quando nós fomos formatar a Central de Especialidades nova, né, doutora Cristina, nós conversamos sobre isso e falamos que hoje não era mais possível imaginar uma Central de Especialidades do tamanho da anterior, pelo crescimento da rede em Toledo, mas principalmente pela parceria com a UFPR. Porque hoje a gente recebe esses professores na rede, a gente recebe esses alunos e a gente precisa ter estrutura para isso. Então, nesse sentido, acho que foi muito importante também, né? Claro, aqui na Associação Médica também a gente percebeu como mudou o perfil da medicina de Toledo com a vinda do curso. Realmente o curso mexe com toda a cidade, ainda mais um município do tamanho de Toledo, né? Que a gente não são muitos profissionais, como mudou rapidamente. Mudou tanto pela vinda de novos profissionais, mas também pelo profissional de Toledo procurar melhorar a parte científica, a parte acadêmica e a repercussão que isso trouxe para o trabalho dele mesmo, né? E até pelo relacionamento com os colegas e outras coisas que foram acontecendo paralelas à vinda do curso de medicina, né? Como começaram a ter mais colegas interessados em desenvolver trabalhos científicos, a gente vê alguns simpósios vindo para Toledo, coisa que antigamente não viriam. Então, a vinda do curso de medicina, além de ser boa para os alunos, né, é boa para o município como um todo, né, para os pacientes que ganham esse atendimento que não teriam disponibilizado, né, e para todos os colegas que acabam podendo desenvolver a medicina de uma maneira com mais qualidade, né. Às vezes a gente não se vê mais tão... Antes, a medicina era muito distante, a medicina praticada no interior da medicina praticada nos grandes centros. Hoje esse gap diminuiu muito, seja pelas novas maneiras de se informar, como vocês comentaram antes, que às vezes alguma novidade ela chega antes até para o aluno do que para o professor, porque ele está antenado, né? Mas isso também vale para todos os rincões do planeta, né? A informação hoje ela está mais disponível, né? Eu acho que o aluno desafia todo mundo, né? E os profissionais procuram estar mais bem preparados quando eles estão trabalhando com os alunos. Então, a gente percebeu isso não só em relação aos professores, mas também em toda a rede de saúde onde a gente atua. Porque não é só o médico que trabalha com o aluno na rede, né? Tem as enfermeiras, os agentes comunitários de saúde. Então, isso gera uma cadeia de melhorias, né? Que as pessoas procuram estar mais atualizadas, mais informadas, são mais curiosas, né?
procuram frequentar mais eventos, e a universidade tem trazido muitos eventos para cá, né? É uma vantagem de ser um curso no interior, porque como não tem muita coisa, os alunos criam muita coisa. Hoje nós temos 20 ligas acadêmicas. Umas mais, outras menos funcionantes, mas essas ligas mobilizam a comunidade. A gente tem muitas atividades de extensão e a gente tem muitas atividades científicas acontecendo, né? Então, com certeza, isso chacoalhou Toledo. Eu vejo, Cristina, que a presença do aluno, ela tira o profissional da zona de conforto. Exato. Né? Ou seja, tu tem uma zona de conforto onde tu está trabalhando, tu executa o teu processo de trabalho praticamente do mesmo jeito todos os dias, porque é uma rotina. E aí a presença do aluno tira a gente da zona de conforto. E eu te digo isso porque hoje eu acho uma ideia sensacional, porque eles passam na Secretaria da Saúde. Eu, dentro da estrutura do curso, quando eu estudei, eu não tive essa oportunidade, eu tive uma disciplina de saúde coletiva, mas ela não contemplava o conhecimento do processo de gestão de uma Secretaria da Saúde. A gente estudou a história do SUS, mas não entendia como que aquilo chegava lá na ponta. Hoje eles passam 3 semanas conosco, né? E eles, de fato, tiram a gente da zona de conforto. Não passam comigo diretamente, mas eu tenho a grata oportunidade de conhecê-los e de conviver com eles. E muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente para o que a gente está fazendo para explicar o que é uma CIR, o que é uma CIB, o que é um documento norteador, o que é cada coisa e como que aquilo vai chegar lá na ponta. E é tão bacana que não deixa de ser um processo reflexivo para nós também enquanto profissionais. Por isso eu falo da questão da zona de conforto. A gente deixa de fazer aquilo de uma forma mecânica, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o gestor, para pensar no que a gente está fazendo, porque a gente tem uma responsabilidade de transmitir aquele conhecimento para uma pessoa que está aprendendo e que está ali te indagando o tempo todo. Então, isso é muito bacana. Todo mundo ganha com isso. O aluno ganha, mas eu quase arrisco dizer que o profissional ganha tanto quanto ou mais que o aluno com isso. Isso tem muito a ver com a estrutura curricular que nós fomos desafiados a desenhar, né? Porque você tem uma diretriz curricular que cada instituição adapta à sua realidade e ao seu cenário de ensino. Mas o Ministério da Educação hoje exige que os alunos tenham um estágio em saúde coletiva, que não é a mesma coisa do que medicina de família e comunidade. Eles têm estágio de medicina de família e comunidade. Mas a saúde coletiva é justamente para ele conhecer a estrutura da rede de saúde. E isso torna esse profissional diferenciado, porque ele sabe referenciar um paciente, ele sabe o que é um conselho municipal de saúde, eles participam do conselho municipal de saúde, eles dão opiniões, então eles sabem como a roda funciona, né? Exato. E quando você está num modelo curricular hospitalocêntrico, eles não conseguem ter acesso a essa informação, né? E eu já tive feedback de colegas que estão trabalhando com egressos nossos que dizem, nossa, é muito fácil porque eles já sabem como é que funciona uma rede de saúde do SUS, né? E que às vezes de outras procedências eles não têm essa experiência. Eu queria aproveitar hoje para tirar uma informação que eu acho que vai ser bem interessante para quem está vivendo uma situação parecida com essa que você trilhou até aqui, né? Se você pudesse, você, com a experiência que você tem hoje, voltar no tempo e conversar com a Cristina lá de 2016, 2015, que conselhos você daria para ela para que facilitariam a vida dela até hoje? É uma pergunta muito difícil, porque talvez eu devesse ter vindo mais preparada, mas não existe livro que prepare para o desafio, né? Porque os desafios são os do dia a dia, né? Desenvolver um currículo, desenvolver uma grade horária, isso é muito técnico, mas você desenvolver as relações que você precisa ter, e daí esse é um outro ponto que eu falei da parceria com o município, mas a gente precisa ter outras parcerias, né? Principalmente nas regiões fora dos grandes centros, onde você não tem um hospital universitário próprio, né? E no começo eu tinha dúvida, eu achava que a gente tinha que ter um hospital universitário próprio. E os alunos achavam, né, na hora, o começo era a primeira pergunta toda vez que o reitor vinha, quando é que a gente vai ter um hospital próprio? Hoje eles nem perguntam mais isso. É incrível. Eu tenho a certeza que um hospital universitário próprio não é bom. Não é bom para o tipo de profissional que a gente precisa formar. Então a gente precisou, o desafio era fazer as parcerias. E
para você tecer essas parcerias, você precisava que as pessoas acreditassem no projeto. Eu sempre acreditei. Eu nunca imaginei que a Universidade Federal do Paraná, uma instituição que já estava com mais de 100 anos, vinha aqui para fazer qualquer coisa. De forma alguma. Né? Ou ia fazer daqui um apêndice de Curitiba, que não teria sido bom também. Né? Professor indo e voltando na estrada para dar aula aqui, não teria sido bom. Então, a gente ter encontrado um casal como o Dr. Luiz e a doutora Carmen, que acreditaram no projeto, porque, um parênteses aqui, né? Quando você abre uma estrutura nova, o MEC pactua recursos financeiros, vagas de professores, de técnicos, e nós literalmente levamos o calote do MEC. Né? O MEC não cumpriu o seu pacto financeiro, que nós teríamos recurso para construir um campus, ele não nos deu esse recurso. Ele não cumpriu os outros pactos de número de funcionários, de técnico administrativos, número de professores. Até hoje nós não fechamos o nosso número de professores. Estamos quase lá, né? Já temos o nosso número de professores é 60, a gente está com 54, então a gente já está chegando no... Mas estamos com esse valor porque a reitoria, porque a federal, a universidade redimensionou, de vagas, não porque o MEC passou para nós. Nos passou. E o Dr. Luiz e a doutora Carmen tiveram a sensibilidade de acreditar nesse projeto. Então hoje a gente tem lá a estrutura no Bioparque, que foi um projeto desenvolvido pela universidade e edificado pelo Dr. Luiz no Bioparque. Então essa foi uma parceria fundamental, porque a gente não conseguiria mais ficar na FUNET no terceiro ano, não cabia mais aluno ali, a gente precisava de mais laboratório, mais estrutura. Né? E as parcerias de cenários de ensino. Essas parcerias foram difíceis e ninguém contou. A gente sempre imaginou que todo mundo ia abrir a porta, mas não foi bem assim que aconteceu. Né? Algumas pessoas, alguns grupos acreditaram rápido. Né? Eu sempre tenho que dizer, o Hospital Rondon acreditou rápido. Eles achavam que para eles ia ser bom ter aluno, para os médicos deles, para a estrutura hospitalar, e a gente está lá até hoje com estágio no Hospital Rondon. Em alguns lugares foram um pouco mais difíceis, mas a gente conseguiu. Né? A gente conseguiu estabelecer a parceria com a UESP, que é fundamental para o nosso curso, a parceria com o Ciscopar, com a própria Secretaria de Saúde na parte de atendimento. E hoje, a CIS, que a gente tem estágio, Cascavel, nós temos estágios em Cascavel, eu não preciso ter tudo num lugar só. Nunca um hospital tem tudo num lugar só. Mas se eu fizer essas parcerias, eu completo. Né? Então, eu tenho certeza hoje que o nosso aluno é bem formado por conta dessas parcerias. E eu não troco essas parcerias por um hospital universitário. Porque se eu tiver um hospital terciário aqui, o aluno não vai ver tudo que ele está vendo. Né? E o objetivo dos cursos de medicina não é formar especialistas, é formar generalistas. Aquele médico que sabe estar lá na UPA ou no pronto atendimento ou numa unidade básica de saúde e poder resolver 70% das necessidades dessa população. Eu não preciso de um médico que saiba fazer cirurgia laparoscópica. Não, isso ele vai aprender na residência se ele for fazer cirurgia. Né? E que atenda especialidades pediátricas, os diagnósticos mais difíceis da ginecologia e obstetrícia. Não, ele tem que saber conduzir um pré-natal de baixo risco, saber identificar quando uma gestante precisa ser encaminhada para um alto risco, saber fazer atender urgência e emergência, saber fazer um parto habitual, né, de risco baixo, atender no pronto atendimento, no setor de emergência, saber suporte básico de vida, ter noções de suporte avançado de vida. Ele não precisa de um hospital terciário para isso. Então, hoje os nossos alunos não perguntam mais, graças a Deus. Né? Eles entenderam, eles incorporaram isso. E daí é curioso que o pessoal de Curitiba pergunta assim para mim, como é que vocês fazem sem ter um hospital terciário? Mas a gente faz. Desculpa, mas então o curso de medicina, como você comentou, o curso de medicina em Curitiba, ele funciona de uma maneira ainda um pouco mais tradicional. Sim. E a universidade, pelo que eu entendi, aproveitou essa nova oportunidade de começar um curso do zero para já construir um modelo diferente, talvez mais voltado às necessidades atuais, porque, assim, só um parênteses, né? A medicina que se ensinou nas universidades de uma maneira muito parecida nos últimos 300 anos, sem grandes alterações, sem nenhuma quebra de paradigma, nem nada, né? Tudo muito igualzinha. E agora há pouco tempo que se
as universidades estão voltadas a esse novo modelo do ensino, né? E que deve acontecer também em outras áreas do ensino, não só na medicina, né? Então foi isso que eu entendi, que Toledo tem essa diferença porque foi um curso novo e se aproveitou já para deixar ele mais de acordo com as necessidades do momento atual, né? Exato. Os cursos eles tiveram que evoluir. Os novos eles já nascem no novo modelo, né? As diretrizes curriculares de 2001, já colocavam essas necessidades de mudanças. Só que a maioria dos cursos tradicionais eles não se adaptaram a essas mudanças. As de 2014 são mais enfáticas e provavelmente as próximas serão mais ainda. Não quer dizer que um curso tradicional seja pior, de forma alguma. Eu acredito que os alunos saem tão bem formados como um curso que segue um método novo. Mas você tem habilidades diferentes sendo desenvolvidas. Isso eu não tenho dúvida. Habilidade de comunicação, de raciocínio, de engajamento, né? Porque desde o começo, a gente enfoca o trabalho em equipe. O médico não trabalha sozinho, em lugar nenhum. Né? Ele trabalha desde o porteiro da unidade de saúde até o colega médico que está lá. E nesse caminho tem a assistente social, o ACS, tem o fisioterapeuta, o odontólogo, etc. A gente trabalha junto, né? E se ele não sair com essa noção, como é que ele vai se integrar hoje? É impossível. Então, todo mundo pergunta, mas o aluno daqui é diferente de Curitiba? Ele é um aluno diferente. Ele é melhor? Não estou dizendo isso. Eu acho que ele é tão bom quanto o aluno de Curitiba. Né? E a ideia nunca foi uma competição de cursos, muito pelo contrário. Eu sonho o dia em que a gente tenha intercâmbio dos dois lados. Hoje, no último período do curso, os alunos eles podem sair durante 10 semanas e ir para outras universidades, outros hospitais universitários, lugares que têm programas de residência médica. E muitos vão para o HC, querem conhecer o HC. Né? A gente nunca teve um movimento contrário dos alunos de lá virem para cá. Eu acho que um dia isso vai acontecer. E eu sempre falo lá, a gente tem estágios maravilhosos. O nosso estágio, vou dar um exemplo, o estágio nosso de saúde da família é fantástico. O aluno sai de lá tendo uma noção plena daquilo, né? Como a gente tem uma característica também peculiar de não ter programas de residência médica ainda, o aluno ele é muito mais exposto, né, a atendimentos, procedimentos. Então, o nosso aluno aqui ele tem mais oportunidades de fazer procedimentos sempre supervisionados do que, às vezes, um aluno que tem a barreira, vamos lembrar da nossa época, né, do interno do último período, daí depois tem o R1, o R2, o R3, o R4 e o R5, né, que pegam todos os procedimentos. Então, hoje o nosso aluno tem mais oportunidade. Então, se a gente for ver, quantos pacientes um aluno nosso entubou? Eu tenho certeza, eu posso dizer, que ele entubou mais pacientes do que um aluno que está dentro de um hospital terciário, com programas de residência médica. Melhor para ele, né? A hora que a gente tiver os nossos programas de residência médica, a gente também vai ter esse problema aqui. Mas faz parte, né, do processo. Você trouxe algumas imagens, tem algumas que você gostaria de compartilhar? Eu trouxe várias imagens que, na verdade, essa é uma apresentação que eu fiz, uma retrospectiva de quase 8 anos, né, que fala desde a sede anterior e, às vezes, pequenas conquistas, né, para quem está num curso já pleno, não são observadas. Então, chegar ao caminhão de livros é uma coisa incrível quando é um curso novo. Hoje os alunos nem percebem isso, né? Mas a gente tinha comemorações muito frequentes quando chegavam os livros, chegavam os equipamentos, etc. Né? Aqui a gente tem uma imagem da primeira turma, eu estou aqui no meio, inclusive, com a primeira turma de alunos. E, como eu já comentei, o fato de não ter muitas atividades, os alunos se envolveram muito com a sociedade. Desde trote solidário, projetos de extensão, exames da piscina municipal, que é feito até hoje. Né? Fiquei uma vez lá fazendo exame. A gente chegou a fazer 2.000 exames para a piscina do município. Né? Então, esse engajamento com projetos, com ações, né, de arrecadação de alimentos, arrecadação de brinquedos, pintura de unidades,
os alunos acabaram se integrando muito, né? Projetos de extensão, esse era um projeto chamado Alegromicina, que era feito no Bom Jesus, tipo Doutores da Alegria, né? Eles iam fazer atividades, projetos internos, né, da universidade, como confecção de ossadas, né? Foi muito, até curioso, assim, a gente tem fatos pitorescos. O primeiro ofício que eu mandei, encaminhei para o prefeito Beto, em 2016, foi pedindo ossadas do cemitério. E ele me ligou e falou assim, professora, mas não estou entendendo isso. O que vocês querem? Eu falei, prefeito, a gente não tem ossos humanos, nós só temos sintéticos. E é importante que a gente tenha, porque tem características. E a gente queria ossadas do cemitério. Mas de quem? Esses ossos viriam de quem? Daí eu falei, de ossadas não reclamadas, né? Que com o tempo os cemitérios tiram. Ele falou, mas Toledo não faz um sepultamento do indigente há anos. Então, nós nunca conseguimos ossadas de Toledo, graças a Deus. Mas a gente tem uma parceria com Cascavel e a gente acaba conseguindo ossadas. Então, os alunos fazem todo o trabalho, né? Hoje a gente tem osso, assim, muitos ossos. A gente tem muitos ossos lá. Aqui é a nossa convenção de bruxas e fadas, né? Da parceria com o Bioparque, né? E eu gosto muito dessa imagem mesmo, porque aqui foi quando o Dr. Luiz queria nos convencer que ia dar certo. E eu e a professora Naura fomos na caminhonete dele lá no terreno e ele mostrou, aqui vai ser a universidade. E eu tinha por muitos anos a referência da palmeira, daí depois eles tiraram a palmeira, eu perdi a minha referência. Mas a universidade está bem aqui nesse local, né? E foi uma construção muito rápida, foi incrível isso que aconteceu. Eles que começaram em 2017 e em 2018 a gente entrou lá. E daí foi um outro momento que foi muito significativo para o curso e que me mostrou que nós éramos uma unidade. Nós éramos uma equipe de altíssima performance. Porque nós fizemos uma mudança com poucos contratados para fazer a mudança, mas com o professor, com o aluno carregando peso, fazendo todo o transporte. E a gente tem uma documentação linda disso. Né, a professora Naura aqui puxando balde, vassoura, vocês já imaginaram? A doutora Naura sujou toda uma calça de tinta, pintando algumas coisas. Os maridos, os alunos estavam aqui também. Todo mundo envolvido em levar, porque quando a gente sabia que ia mudar, a gente comprou muita coisa para o prédio novo que ficou estocado, né? Então o processo de mudança foi muito bacana aqui, o dia que fechou o caminhão ali da FUNET, a última carga que ia, né? E a última carga chegando lá na universidade e todo mundo, e nós entramos num canteiro de obra ainda, a gente tinha que entrar com um capacete lá dentro, né? E foi muito legal. E daí a gente ainda não tinha os contratos de limpeza, porque quando a gente estava na FUNET, a prefeitura era responsável pelos contratos de limpeza. E quem é que limpou o campus? Nós limpamos o campus. Então, por isso que eu digo, a professora Naura de Vassoura, a professora Jerusa, a professora Ana Carla, então todo mundo se envolveu, os maridos foram lá limpar banheiro, limpar corredor, limpar sala, montar a nossa bibliotecária. Então realmente foi uma legal. E quando a gente começou a fazer as atividades lá, não em todo o prédio ainda porque ele não estava pronto, a gente fez um culto multicultural, uma cerimônia multicultural, né? Com todos os nossos servidores terceirizados, alunos, professores, o Dr. Luiz, a doutora Carmen, e nós chamamos um padre, um pastor e um espírita, né? E foi uma cerimônia muito legal, assim, de boas-vindas, né? Eu acho que tem uma energia boa, começou ali até hoje. Acho que eles fizeram um bom trabalho naquele momento, porque a energia foi muito boa daquilo, né? Então o campus se tornou uma realidade ali. Inauguramos em 2018 também numa cerimônia muito linda. Na época era o prefeito Lúcio que esteve presente. Tem uma curiosidade, o Lúcio, ele me chamou a gestão dele inteira de Jaqueline. Ele dizia que eu era parecida com uma filha de uma amiga, alguma coisa assim. Aí ele chamava. E ele me chamava de Jaqueline, inclusive em cerimônias, assim. Chegava a ser divertido, né? Foi a inauguração. E a gente hoje tem uma estrutura fantástica lá dentro. Tem que destacar que o Bioparque construiu, mas a universidade equipou. E hoje
a gente convida os colegas que quiserem ir visitar, mas o nosso campus ele tem uma estrutura de laboratórios que é comparável a qualquer universidade particular de ponta, sabe? Acabamos de ganhar um novo modelo de parto, uma mãezinha que ganha um simulador de parto. Simulador de simulador parto, avançado de parto. Então nós temos simuladores fantásticos, a gente utiliza vários métodos para ensinar, né? Desde, por exemplo, em anatomia, a gente utiliza cadáver, nós temos cadáveres, nós temos peças cadavéricas, temos peças sintéticas, temos mesa em 3 dimensões, então o professor ele consegue usar muitas formas de estímulo para o aluno aprender, né? Então, o centro de simulação, ele simula um ambiente real de consultório, salas de procedimentos, então a gente tem equipamentos para fazer ACLS, BLS, simulação de várias situações de clínica médica. Agora o mais recente, o simulador de parto, que você consegue simular todas as complicações de um parto, todas as etapas de um parto normal e todas as complicações que podem acontecer com o parto normal. Foi o último simulador, chegou faz umas 2 semanas o simulador, a gente nem aprendeu a usar ainda. Nós vamos aprender a usar esse simulador. E por conta disso, a gente já fez vários treinamentos, não só para os nossos alunos, mas para profissionais de outros locais, né? Capacitamos todos os nossos servidores para atendimento de emergência, porque a gente está um pouco afastado, né, da cidade. E nós temos uma outra característica de ter o centro cirúrgico experimental. Então, nós temos 2 salas cirúrgicas. Essas salas cirúrgicas, mesmo nas férias, estão funcionando. Os alunos têm ido lá com os professores. A gente faz cirurgia em porcos, né, todos os procedimentos cirúrgicos. A gente tem 4 mesas cirúrgicas completas com respirador, temos um médico veterinário que é anestesista, e agora a gente está equipando uma sala de cirurgia experimental para experimentação com ratos, né? Porque a gente tem um biotério montado também e temos muita pesquisa em biotério, né? Pesquisa experimental com camundongos e ratos no campus. Então o campus tem uma estrutura de biblioteca fantástica também, um acervo atualizado, acesso a bases de dados. O nosso restaurante universitário faz parte de uma política importante de permanência dos alunos, né? Lembramos que 50% dos nossos alunos vêm de algum tipo de cota, seja ela de renda, seja racial, de escola pública ou não. E nós também temos 2 entradas diferentes, que é entradas de um vestibular para povos indígenas. Então hoje nós temos 6 ou 7 indígenas no campus. E a universidade também tem um vestibular para refugiados. Então, hoje nós temos 2 refugiados no campus. Uma refugiada da Síria e uma de Cuba, se não me engano, né? E esses alunos, eles seguem o mesmo currículo, né? Eles têm alguns tipos de apoio em relação a tudo, mas eles seguem o mesmo currículo. O centro de convenções, né, montado, que também está disponível para a prefeitura, para vocês, né? Já utilizamos. E a gente faz eventos nesses auditórios, eventos internos, tivemos julgamento simulado já do CRM lá, que foi muito bacana. Nós temos no nosso currículo a obrigatoriedade de apresentação de trabalho de curso, e isso estimula a pesquisa, né? Então, todo semestre nós temos 15 a 20 pesquisas sendo apresentadas, algumas acabam sendo publicadas, né? Isso é muito bom. Na secretaria? Sim, desenvolvidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. E a gente tem muita atuação na comunidade mesmo, né? De atendimento em todos os lugares. Hoje a gente está no HGU, na OESP, no Siscopar, nas unidades básicas de saúde, na Central de Especialidades e no Hospital Regional. Nós fomos os primeiros a atender dentro do Hospital Regional, né? A gente está tendo atendimento desde a semana seguinte da inauguração do Regional. E agora, dia 20, começa uma nova turma de estágio, e nós teremos já alunos estagiários dentro do centro cirúrgico do Hospital Regional. Então, essa capilarização que teve foi muito positiva. Acho que foi positiva para todo mundo e o aluno ganha muito com isso, porque ele é exposto a muitos cenários, né, diversos, né? Acho que na Secretaria da Saúde, dos cenários que nós temos, não há um lugar que hoje a gente não tenha aluno. Nas UBS, na Central de Especialidades, no Hospital Regional, no Ambulatório Materno Infantil,
as UBSs em praticamente todas, a UFPR está presente na Secretaria da Saúde, na vigilância. Então, acredito que na saúde mental, nós temos os CAPs. Então, acredito que dos locais da Secretaria hoje, né, doutora? É muito bacana da gente ver isso. E agora, então, que a gente já chegou quase no momento atual, e daqui para frente, o que a gente pode esperar ainda do campus da Universidade Federal aqui para Toledo ou para a própria universidade? Quais são eu sei que é um ciclo que não está se encerrando, né? O teu período termina como na direção do campus, mas eu acredito que você já participou de projetos ainda que estão por vir, né? Porque a gente tem que fazer um planejamento estratégico, né? Do que a gente vai querer para o futuro. Eu imagino que já exista, já tem algo pronto, né? E desse planejamento para os próximos anos, o que a gente pode esperar ainda? Veja, Nilson, nós estamos agora terminando a 4ª turma, né? A gente teve um atraso aí de 6 meses por conta da pandemia. As imagens você vai ter da 1ª turma, da 2ª turma. A professora Naura, sempre figurinha marcada entre os homenageados, né? Aqui da 3ª turma, a professora Naura estava lá, a professora Patrícia, vários, eu tenho medo de esquecer, né? A gente não fala todos, até para não esquecer. A 4ª turma se forma, termina agora esse final de semana, a formatura vai ser em janeiro. Eu tive a felicidade de levar para sempre isso, de ser o nome de turma deles, né? Eles vão carregar o meu nome, a professora Naura já teve isso também, e é muito legal essas homenagens que eles fazem. E o que a gente tem para frente? A gente tem vários projetos. Eu estou saindo daqui, mas a gente já conversou sobre vários e alinhavamos várias coisas. A gente tem o projeto de estabelecer programas de residência médica, né? Os programas de residência médica são importantíssimos porque, além de apoiar mais ainda a rede de saúde, fazer com que essa rede melhore ainda mais, ela faz com que esse egresso se fixe mais na região. A gente já observou formando-se e fixando na região. Muitos estão fazendo residência fora e talvez voltem, mas muitos optaram por já ir para o mercado de trabalho e ficarem na região. Mas com a residência médica, eles de fato acabam se fixando mais, porque eles ficam mais tempo nessa rede de saúde. Nós temos duas residências médicas já em foco, uma parceria com a Secretaria de Saúde, com a Residência de Saúde da Família e Comunidade, mas 2 residências próprias nossas, que é a de ginecologia e obstetrícia. Nós consideramos que nós temos toda a estrutura para montar um programa de residência médica, com a parceria com a UESP, com a Secretaria de Saúde, com o Hospital Regional e provavelmente com outras parcerias, porque nem todas as residências têm tudo no lugar, né? E você precisa que o residente complemente em outros lugares, Curitiba, Cascavel ou outros lugares. E a outra residência que a gente entende que será possível, à medida que o Hospital Regional desenvolva suas atividades, é a residência médica de cirurgia. Então, são as 2 primeiras que a gente vai trabalhar. As outras, a gente precisa de um pouco mais de estrutura, né? Mas depois que você começa, um programa puxa o outro. Além das residências médicas, que são programas de especialização, né? Que a gente chama de lato sensu pela universidade, programa de especialização, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de implantar programas de pós-graduação stricto sensu, começando com mestrado. Então, não é um projeto já para o ano que vem, porque isso depende de uma série de coisas, mas eu tenho muita fé que nos próximos 2 anos a gente vai ter essa perspectiva. E o outro projeto que a gente tem, e daí a gente pede muita ajuda de vocês, e já vou explicar por quê, é o de outros cursos da área da saúde. Né? O campus foi criado para ter cursos da área da saúde, não era para ter só o curso de medicina. E o nosso primeiro objetivo é o curso de enfermagem. A gente já tem um projeto pedagógico pronto, também um curso moderno, né, com uma estrutura muito próxima do que a gente faz no curso de medicina. Nós temos condições de abrir, mas nós dependemos do MEC liberar, né, recursos, vagas e etc., porque a gente precisa de mais professores e técnicos, e vontade política. Né? Vontade política, eu entendo que a gente tem apoio na região, né? Mas a gente precisa mostrar que a região precisa do curso de enfermagem. Então, nós precisamos
que a sociedade se mobilize e mostre essa necessidade, que a Secretaria de Saúde, o Siscopar, o Conselho Municipal de Saúde, o Bioparque e outras instituições, quem sabe até a Associação Médica, porque o que eu mais escuto é que tem falta de mão de obra qualificada na região. Então, é um dever nosso qualificar, né? Está abrindo o hospital regional, a Unimed está construindo um hospital novo, em breve a UESP vai ampliar a construção do seu hospital ampliando, a gente vai precisar de enfermeiros muito qualificados, né? Então, esse é mais um projeto nosso. Então, é só a gente ter um pouquinho de paciência, né? Eu estou encerrando esse ciclo aqui, mas a gente deixou o campus muito bem alinhavado, muito bem estruturado para que os professores que fiquem e os técnicos que fiquem deem continuidade, mas eu vou continuar apoiando de lá, né? Eu vou continuar participando da comissão de implantação, embora seja mais de consolidação hoje do que implantação, né? Vai continuar visitando aqui, né? Sem dúvida, eu vou continuar ministrando aula aqui numa disciplina optativa de imunizações, então eu virei algumas vezes no semestre para cá. Como eu sou da comissão de implantação, virei apoiá-los nas visitas do MEC, todas as outras visitas. E eu fiz amizades, assim, que vão para além da vida, né? Então, eu me sinto parte desse campus, o meu DNA está ali, né? Eu me sinto parte dessa estrutura. Eu não trabalho aqui em Toledo, mas eu me sinto parte da Associação Médica, da Secretaria Municipal de Saúde, e de todos os amigos que eu fiz, né? A gente tem um grupo ali de amigas das bruxas que a gente não vai se desgrudar nunca, né? Então isso vai ficar para sempre. Na hora que é. Não, só dizer que é uma história muito bonita, que ela vai ter um novo capítulo, né? E eu espero que continue dessa forma e que continue com a Associação Médica, com esse apoio maravilhoso. O apoio de vocês, assim, desde o acolhimento que nós tivemos, o programa de educação médica continuada, que a gente quer manter com vocês, porque é importante que aconteça. Isso nos faz continuar a tentar crescer e eu acho que mobiliza a classe médica também a cada vez mais participar e acolher os futuros médicos que a gente está formando, né? A gente quer muito que vocês acolham eles. Só para uma informação assim, que até fugiu um pouco da sequência que a gente estava fazendo aqui, que foi voluntária, né, não foi combinada. A gente tem participado já pelo 2º ano do teste do progresso. O teste do progresso é um teste que avalia o curso e avalia o aluno. Ele não tem o objetivo de comparação com ninguém, é o aluno se autoavaliar e o curso ser avaliado. E o teste do progresso é feito em consórcios, nós fazemos parte de um consórcio na região sul do Brasil, o consórcio Sul 2. Hoje nós conduzimos esse consórcio, nós coordenamos esse consórcio, são, não vou me lembrar, 12, 13 escolas médicas, incluindo a Federal de Curitiba, escolas particulares e outras públicas. E o nosso desempenho já pelo 2º ano foi de destaque no teste do progresso, né? Então a gente não tem ainda os dados analisados, eu tenho uma análise preliminar. O primeiro teste do progresso, os nossos alunos tiveram um desempenho fantástico e eu soube já que no 2º também, né? A gente ainda não tem os dados para avaliar assim, a estatística, né, discriminada, mas já um dado preliminar. Então a gente consegue ver que a gente está fazendo um bom trabalho. Claro que tem que melhorar, sempre tem o que melhorar, né, na hora. Mas isso nos dá esse feedback que até então a gente sempre se perguntava, né? A gente está fazendo certo? A gente sabe que a gente está fazendo certo. E o outro dado que corrobora com isso é ver o desempenho dos nossos egressos nos concursos, tanto concursos de residência médica como nos concursos públicos, para as prefeituras, para a UPA, para as diversas cidades. Claro. A gente tem certeza que isso ia acontecer até porque conhece o trabalho de vocês, mas essas métricas são importantes, né? Elas só vêm reafirmar o que a gente já percebia. Então, só queria agradecer por todo esse trabalho, com certeza foi muito importante para os médicos e para a cidade de Toledo e para todo o país, porque isso é o que aconteceu aqui vai servir, talvez, para auxiliar a implantação de novos cursos, não só de medicina, né? Novos cursos em geral
país afora aí, e com essa visão nova, né? Com essas mudanças que são necessárias na universidade, né? A universidade está passando por um período difícil de transição e está tendo que se encontrar novos caminhos, né? E Exato. essa experiência que vocês tiveram podem ajudar até os cursos tradicionais a encontrar o caminho que vão seguir aí no futuro. Então, só queria parabenizar mesmo e agradecer por essa parceria que vocês tiveram aí com a Associação Médica até hoje. Com certeza a gente vai só aprofundar ela aí no futuro, porque é muito importante. A gente se sente muito bem em ter a Universidade Federal aqui com a gente. Tá? Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contando a história, né? Foi uma conversa muito gostosa, né? Sem um script, foi muito voluntário tudo isso, e agradecer pela abertura de vocês desde o começo, né? Tanto do espaço como do corpo associativo em si, em nos acolher. Agradecer à Secretaria de Saúde, que são nossos irmãos, e aos nossos professores aí que vão continuar. Naura aqui é cabeça do curso. Naura Não, somos todos. é um curso de estrelas mesmo. A gente tem um corpo docente muito bom, muito envolvido mesmo. Não só o docente, como dos técnicos também.